Meu nome é Joana de Oliveira Silva, sou de Barreiras, no estado da Bahia, e gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência de vida. Há 15 anos atrás, eu sofri uma enfermidade, e essa enfermidade eu fiquei 1 ano com hemorragia. Um dia agravou muito e eu procurei o médico, e o médico me encaminhou a Brasília. Saí daqui de Barreiras com meu esposo e uma amiga, a professora Lita, pessoa que muita gente conhece. E fomos para Brasília. Naquele momento nós chegamos lá, todos os hospitais que nós chegávamos, nós não era atendido. Fomos para o hospital de base, não fomos atendidos. Fomos para Agarrã, também não fomos atendidos. E depois nós procuramos um hospital particular, o Hospital Santa Lúcia. E naquele momento, chegando naquele hospital, nós procuramos e tinha uma médica recém-formada. E ela nos atendeu, dizendo que o hospital estava em reforma. Mas mesmo assim ela ia nos atender devido ao nosso sofrimento. Ela me colocou numa maca. E naquele momento ela viu o meu estado. Eu deitada numa maca e a minha amiga do lado, chorando, por ver o meu sofrimento. Naquele momento, quando ela me olhou, que ela viu o sangramento que estava tão grande, ela disse: até vocês encontrarem um médico, eu vou colocar um tampão em você. Naquele momento ela fez um gaze, pegou um gaze, dobrou e colocou em mim. Depois disso, nós recebemos um telefonema de uma amiga da gente que mora em Sobradinho, Aparecida, e o esposo dela é José. Aí ela perguntou o que estava acontecendo e meu esposo contou para ela. E ela disse: venha para Sobradinho que nós vamos resolver o problema. E nós saímos do plano para Sobradinho. Naquele momento ela me encaminhou para o Hospital Regional de Sobradinho. Chegando lá, fui medicada. E o médico puxou aquele tampão. Naquele momento, quando ele puxou, ele foi lavado de sangue, porque o sangue estava todo preso. E ele foi logo colhido sangue para ver como é que estava, se eu estava com anemia. E naquele momento ele virou para meu esposo e falou que aquela situação tinha que ter sido tratada há 3 anos atrás, porque já estava passado. E eu achava que naquele momento o médico ia me medicar e eu ia voltar para casa na mesma semana. E o caso foi diferente. Quando o médico pediu os exames, que eu fui fazer os exames, cada exame que fazia, o médico pedia outro exame. Fiz 28 tipos de exame para saber qual é o problema que eu tinha. O último exame foi uma biópsia que o médico pediu. E quando fez essa biópsia, o resultado era que eu tinha câncer. Cada exame que eu fiz, o médico não dizia o que era que eu tinha, mas depois foi detectado que todos os órgãos tinham câncer. Eu tinha câncer no colo do útero, no ovário, nas trompas, no canal da uretra. Eu só não tinha câncer no reto. E naquele momento, o médico me encaminhou para o hospital de base. Ele falou que eu ia fazer um tratamento no hospital de base, porque lá no hospital do Sobradinho não tinha um aparelho. Aí me encaminhou para lá. Aí foi que o sofrimento continuou, depois que eu cheguei no hospital de base. Naquele momento que eu cheguei, com todos os exames, mostrando para a médica, o nome da minha médica é doutora Eulália. Quando ela me viu, que olhou a situação, ela não acreditou que eu poderia ainda estar viva na situação que eu estava. Eu estava podre. Ela colocou uma máscara, porque ela não suportou ficar à minha frente, do tanto que eu fedia. Os meus órgãos estavam desmanchando, devido ao tempo que passou sem o tratamento. Aí ela me encaminhou para um tratamento de radioterapia. Ela foi me mostrar aonde eu ia ficar para fazer esse tratamento de radioterapia. Quando ela me levou na sala, ela me explicou, ela me mostrou qual a situação que eu ia ficar, como eu ia ficar, do jeito que ia acontecer comigo. Mas eu tinha uma fé muito grande, porque naquele momento que eu recebi aquela biópsia, o desespero foi tão tamanho, foi tão grande, que eu olhava para trás, eu tinha 3 filhos para criar,
e sabendo que eu estava com aquela doença. Mas a minha amiga, ela me fortaleceu muito. Ela disse, não se preocupa não, a tecnologia está muito avançada, tem remédio para tudo. Mas mesmo assim, eu fiquei abatida. Mas continuei fazendo tratamento. Cheguei no dia que a médica marcou que eu tinha que ir, como eu ia ficar, o que eu ia fazer. Ela disse, olha, Joana, você vai ficar nessa máquina, essa máquina só vai ficar você aqui dentro. E quando ele me colocou nessa máquina, ele retirou do quarto, porque ele mesmo não podia ficar lá dentro. Só quem podia ficar dentro desse quarto era eu que estava recebendo o tratamento. Mas eu estava lá fora no corredor sendo televisionada. Ele estava me controlando por uma televisão. Então eu ficava mais ou menos 5 minutos ali dentro. Era o suficiente para ser queimada. Era o suficiente de todo o meu sofrimento, esses 5 minutos. Aí o tempo foi passando. Eu fiz 28 aplicações de radioterapia. Não foi o suficiente para atingir o 100% para operar. Fiz esse tratamento, sofri muito, queimei muito, muitas dores, que eu não desejo que ninguém passe aquilo que eu passei, porque as dores eram terríveis. Saía de Sobradinho para o plano, era 27 quilômetros todo dia nesse sofrimento. Um senhor que me levava para o hospital. E eu ficava assim, me prendendo, eu vestia roupa, saias compridas, para que ele não observasse que eu estava com mau cheiro. E ele dizia para mim, não se preocupa de ficar fechando as pernas, de ficar puxando a saia, porque do mesmo jeito eu estou sentindo mau cheiro, mas não se preocupa, você vai sair desta. E esse continuou 4 meses nessa vida. Eu fora da minha família, a minha família aqui cuidando dos meus filhos e essa amiga minha cuidando de mim lá em Brasília. Fiz as 28 aplicações de radioterapia, voltei para fazer revisão. Eu pensava que eu ia operar, porque tudo que o médico dizia era que depois do tratamento eu ia operar, ia tirar os órgãos que podia tirar, que estava doente, mas eu não consegui o 100% para operar. Aí ele falou para mim que ele não podia fazer mais nada, que até aquele dia ali, né, tinha parado. Mas eu queria fazer cirurgia, eu queria operar, eu queria ver como é que estava dentro de mim. Mas não tinha vaga naquela época, no hospital. Aí ele falou que se surgisse uma vaga, ele me convidava para me operar. Mas era com uma situação, eu ia assinar um termo de responsabilidade. Porque eu já era de maior, porque se não tivesse condição de retirar, ele ia me costurar e ia me deixar. E desse jeito nós fizemos. Com 4 dias ele me ligou, dizendo que surgiu uma vaga que eu voltasse. Aí eu voltei ao hospital de base de novo para marcar a cirurgia. Li o termo, assinei o termo de responsabilidade na presença de 5 médicos e ele marcou a cirurgia. No dia de fazer a cirurgia, me internei e fui. Chegando lá, eu acreditava em todo momento que eu não ia morrer, que eu ia viver, que a vontade de voltar para casa, 4 meses fora de casa. E naquele momento, ele me internou, quando chegou na hora da cirurgia. Foi tão rápido que quando eu estava no centro cirúrgico, eu já voltava para o apartamento. E quando eu voltei da anestesia, eu perguntei para minha amiga o que é que tinha acontecido. Ela disse, não, já terminou a cirurgia. Eu digo, eu não estou sentindo nada dessa cirurgia. Ela disse, não, já terminou. Mas eu não acreditava que o médico tinha feito alguma coisa em mim. Como de fato, só fez cortar e me costurar. Quando foi no outro dia, passando o plantão, ele passou e falou comigo que tinha feito o que nós tínhamos combinado, do jeito que eu tinha assinado o termo. E ele não retirou nenhum órgão dentro de mim, porque nada dentro de mim aproveitava. Então a doença já tinha contaminado outros órgãos que não podia ser retirado. E naquele momento ele falou para mim que a mão do médico tinha parado. E eu falei para ele, olha doutor, a mão do homem para, mas a mão de Deus não para sobre a minha vida. Mesmo eu não tendo experiência com Deus,
mas eu ouvia falar que Ele era um Deus todo-poderoso, que Ele podia curar. E eu acreditei. Naquele momento, o médico me deu alta e eu fui para a casa da minha amiga. Chegando na casa da minha amiga, porque já era para vir embora para casa, porque eu só tinha 15 dias de vida. Era só 15 dias para conviver com a minha família e cada dia era só definhando, cada dia era só piora, piora. Mas eu acreditava que dessa doença eu não ia morrer, porque o sofrimento foi muito grande. Aí eu ligando para Barreiras, para avisar para minha família que eu estava de alta, e eu voltar para casa e o médico falou, você vai conviver com a sua família, você vai conviver com seus amigos, você não vai em cemitério, você não vai em velório, você não vai em lugar triste, fica em ambientes alegres. Vai conviver o resto da sua vida com a sua família. Eu achava que tudo isso era do jeito que o médico tinha falado. Uma semana que eu tinha recebido alta, eu recebi um filho no mesmo hospital que eu estava com aneurisma cerebral. Ele chegou numa sexta-feira com essa aneurisma e quando foi no domingo, 6h20 da manhã, ele veio a falecer. E naquele momento, quando eu soube que ele estava lá, em coma, eu entrei em desespero, porque a minha situação, o médico já desenganado do médico, e sabendo que estava com um filho na UTI, em coma. Aí o desespero foi maior. Mas o desespero não foi tão grande na hora que eu soube que eu estava com essa doença, como a notícia de meu filho estar em coma. Porque um filho é um pedaço de você. Quando eu recebi a notícia que meu filho tinha morrido, a minha vida não tinha mais sentido. Eu não queria mais viver. Nada me servia. Aí o médico falou que não era para mim ir para o hospital. Mas de todo jeito eu tinha que passar pelo hospital, que eu tinha que pegar meu filho para vir embora para Barreiras. Aí por volta de 4 horas da tarde nós pegamos ele no hospital e viemos embora. Ele no caixão e eu em um carro com 15 dias de vida. Naquele momento voltamos para casa, porque não era isso que eu queria para mim. Eu queria voltar com saúde e encontrar minha família bem. Mas o médico falou, tudo que ele falou que eu não podia fazer, foi o que eu fiz. Não passar por tristeza, não passar por velório, não ir em cemitério, tudo isso eu fiz. Porque eu tive que enterrar meu filho. E o tempo foi passando. A perca foi muito grande, o sofrimento foi muito grande, a dor foi muito grande. E eu recebi da minha casa uma visita de 2 rapazes evangélicos. E eles falaram que vinham orar por mim. Se eu queria receber oração. Aí a minha família falou que não tinha problema não, que eu pudesse entrar. Aí ele conversou comigo, perguntou como é que eu estava. E ele falou para mim, Joana, nós viemos aqui trazer Jesus para você. Porque a palavra de Deus diz que só tem 2 caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. Aí você vai escolher um desses caminhos. Aí eu virei para ele, eu digo, eu fico mesmo com o caminho do inferno, porque eu não tenho mais sentido para viver. Porque já estou nessa situação. Não tenho mais o meu filho, que é um pedaço de mim. Então, para morrer não tem importância mais. Minha vida não tem mais sentido. Mas o Senhor tinha um plano na minha vida. Quando eles falaram comigo isso, ele perguntou se eu queria receber oração. Eu falei com ele que queria. Ele disse, olha, nós estamos aqui com um óleo da unção. Ele apresentou um vidrinho de óleo. Ele disse, eu vou colocar esse óleo em você. Aí, naquele momento, ele pegou aquele óleo e me ungiu com óleo. E eu adormeci. Naquele momento que eu estava adormecida, tudo dentro de mim queimava. Eu não podia conversar, eu não podia mexer, eu não tinha perna, eu não tinha braço. Mas eu ouvia as pessoas falando, as pessoas que estavam ao meu redor conversando, eu ouvia as pessoas conversar. Mas só que eu não podia abrir o olho. Quando eu assustei, eu não era mais a mesma pessoa.
aquele fogo, e eu falava, tem alguma coisa queimando dentro de mim. E eu creio que naquele momento o Senhor estava cuidando de mim, mesmo eu não conhecendo Ele, mesmo eu não ter entregado a minha vida para Ele, Ele já trabalhava na minha vida. E eu continuei. De manhã, quando eu levantei, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu era uma pessoa mudada, eu não sentia mais dores, eu já tinha outra disposição. E eles vinham me visitar, toda tarde eles vinham orar comigo. E aquilo me incomodava muito, porque eles eram muito chatos. Eles não desistiam de mim. Eu dizia, mas esse povo é chato, se chegarem esses crentes aí me chamando, eu não quero falar com eles. Mas eles não iam embora, eles ficavam aí na porta. Quando tinha oportunidade de alguém entrar, eles aproveitavam e entravam junto. Ia falar de Jesus para mim. E naquele momento, assim, de muita dor, de muito sofrimento, você não sabe nem o que dizer. Aí fui também numa nutricionista. Aí ela passou uma dieta para mim. Ela disse que não era para mim comer carne, que eu tirasse carne vermelha, tirasse alguma coisa. Eu passei 1 ano comendo comida crua, só salada crua. E eu determinei, se for para minha saúde, eu vou largar tudo pela minha sobrevivência, porque eu ainda tinha 2 filhas para criar. E naquele momento o tempo foi passando e eu fui sobrevivendo. O tempo foi passando e eu fui melhorando. E eu fui andando, eu fui fortalecendo. E um dia recebi uma visita de uma amiga, muito minha amiga, evangélica. Ela perguntou se eu não queria fazer um passeio com ela num retiro de carnaval, lá em Ilhéus. Eu falei com ela que não tinha condição de ir. Aí ela disse, vamos, vai ser muito bom para você. Lá só tem culto, é culto toda hora, é culto de noite, de tarde. Você vai ver outras pessoas diferentes, vamos comigo. Aí meu esposo consentiu que eu fosse e eu viajei com ela para Ilhéus. Chegando lá naquele lugar, parece que eu estava no paraíso. Quando eu levantava de manhã, que tinha aqueles cultos matutinos, que eles começavam a louvar o Senhor, eu começava a chorar. Uma coisa trabalhava dentro de mim, uma coisa mexia muito comigo. Aí eu admirava muito aquele pastor, porque ele veio de São Paulo numa cadeira de roda. E ele veio para ministrar nesse retiro numa cadeira de roda. E ele virava para minha amiga e perguntava por que ela chora tanto. Aí ele disse, não, é porque ela está passando por uma fase muito difícil, ela está recuperando de um câncer, ela perdeu um filho, e foi tudo agora imediato, e eu trouxe ela para ela distrair. Mas o meu choro não era pelo fato de ter acontecido aquilo comigo, era algo muito diferente, era um mover muito grande dentro de mim. E naquele momento eu falava comigo mesmo, se esse pessoal perguntasse se eu queria ser crente, eu queria ser crente. Porque era muito bonito, é muito bonito o louvor, muito bonitas as pregações, até as roupas daquele povo me chamavam a atenção. Aí ficamos lá 10 dias, viemos embora. Aí eu encontrei com uma amiga minha, por nome Conceição. Aí eu falei para ela dessa experiência que eu tive nesse lugar, de eu ter conhecido esse pastor, de eu ter passado esse tempo todo convivendo com essa família. Aí ela disse, eu não lhe conto a maior. Nós também tivemos aqui um encontro com um pastor de Brasília, numa chácara, e eu me converti. Eu hoje já sou crente. E no mesmo lugar que eu andava, ela também andava. Então eu achava que eu estava contando alguma coisa para ela e ela estava contando algo maior, porque ela já tinha aceitado Jesus. E ela foi falar para mim da experiência que ela teve com o Senhor. E ela não me largou mais. Aqueles rapazes foram embora, pregou a palavra, me largou e ela não me largou em nenhum momento. Era de dia e de noite no meu pé, falando da palavra do Senhor. Aí um dia ela me convidou para ir na casa de uma amiga. Se eu fosse na casa dessa amiga, que lá tinha oração, que lá ela ia orar por mim, que lá tinha muita gente. E naquele momento que eu cheguei na casa dessa amiga, eu vi muitas pessoas que eram do meu grupo, que já não era mais do meu grupo, já eram evangélicos. E naquele momento eles oraram por mim, mas não perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Só avisaram, vai na Igreja Batista Independente,
que lá tem um culto da Vitória amanhã, que era na terça-feira. Aí eu falei para ela que eu não ia não, porque eu participava de outra denominação. Ela disse, não tem problema não, vai lá. E eu fui, de curiosidade. Quando eu cheguei lá naquela igreja, tudo naquela igreja me chamava atenção. A pregação do pastor me chamava atenção. A ministração do louvor, que era a esposa do pastor que ministrava, tudo para mim era muito bonito. Tudo para mim era muito lindo. E eu ainda fiquei um mês naquela igreja de experiência em aceitar Jesus. E naquela época, Jesus foi trabalhando na minha vida. A minha amiga foi falando das experiências, de como é você antes e como é você depois que você tem Jesus no seu coração. E eu quero dizer para vocês que estão me assistindo, não deixe um câncer bater na sua porta para você procurar Jesus. Não deixe uma AIDS bater na sua porta para você aceitar Jesus. Não deixe você perder um ente querido para você aceitar Jesus. Porque eu fui para Jesus não foi pelo amor, eu fui para Jesus pela dor. E é tão bom quando a gente vai pelo amor. Não deixe ir para o Senhor como eu fui, destruída, com a vida derrotada, sofrida, um pedaço de mim faltando, porque só quem não perdeu um filho não vai saber a dor de uma perca. E eu quero dizer para vocês, isso vai ser uma experiência de vida para muitas pessoas que vão me assistir. Eu quero agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Porque no livro de Mateus fala daquela mulher do fluxo de sangue. Ela disse, se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, eu sou curada. E eu não saí correndo atrás de Jesus para ser curada. Jesus que saiu correndo atrás de mim, para que eu fosse curada. E eu louvo a Deus por isso, porque em nenhum momento Ele desistiu de mim. Em nenhum momento Ele virou as costas para mim. Em nenhum momento Ele olhou para os meus pecados para correr atrás de mim. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero dizer para você, não deixe passar por tudo que eu passei para você conhecer esse Deus tão maravilhoso que eu hoje conheço. A minha vida hoje é outra. A minha vida transformou. A minha alegria voltou ao meu rosto. Eu não tinha mais alegria. Eu não tinha mais vontade de viver. E hoje eu tenho vontade de viver. Para sair levando essa palavra. Essas pessoas que fez isso comigo, eu quero retribuir com outras pessoas o amor de Cristo.